Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre pena de morte, reforma política e atuação parlamentar. E hoje você vai saber como é a rotina dos jovens senadores aqui no Congresso. O Alô Senado começa agora. Vamos começar o Alô de hoje com uma pergunta que veio de Araúna, Goiás. O Edson Teles enviou uma mensagem pelo WhatsApp para saber por que os parlamentares não acrescentam a pena de morte na lei penal brasileira. Quem responde a sua pergunta, Edson, é o senador Hélio José. Edson, de Paraúna, estado de Goiás. Acabei de receber aqui sua pergunta e quero falar a você sobre essa questão tão importante que você coloca. A Constituição brasileira prevê a defesa da vida. A cláusula pétrea é defender a vida. Por isso que pena de morte é uma coisa banida no Brasil, que não se recoloca de volta. Não tem como, a Constituição veta-se essa possibilidade em sua cláusula pétrea. Ok, Edson? Eu sei que a violência está muito grande, precisamos agir, tomar atitudes, fazer modificações necessárias no ECA e na legislação para evitar que a violência perpetue. Eu mesmo sou favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes hediondos. Muito obrigado. O Passeata Eletrônica desta semana conversou com o senador Dário Berger. Ele falou da importância das redes sociais para a atuação parlamentar. As redes sociais exercem hoje um trabalho de fundamental importância, sobretudo na divulgação e na ampliação dos trabalhos do parlamentar. O mundo se transformou muito rapidamente e o tempo muda. E com o tempo mudam também conceitos e formas de agir. E as redes sociais hoje, elas atuam diretamente no dia a dia, não só do parlamentar, mas de toda a sociedade. É uma forma de a sociedade estar bem informada e, sobretudo, é uma forma que o parlamentar tem de divulgar as suas ideias, de divulgar os seus conceitos, de divulgar os seus projetos, as suas ações, as suas obras, mas, sobretudo, de divulgar aquilo que efetivamente está sendo feito para a construção de um Brasil cada vez melhor e mais justo. Evidentemente que nós estamos enfrentando uma crise sem precedente na história do Brasil, entretanto, são nesses momentos que nós somos chamados a resolver. Tínhamos que passar por isso, estamos passando. O Brasil é maior que a crise, nós vamos sair dessa como já saímos de outras e certamente muito melhor do que entramos. E as redes sociais estão aí. Eu diria que hoje a rede social é um pilar da democracia, porque ela atua diretamente, ela faz um elo direto entre o parlamentar e a própria sociedade, seja na divulgação dos seus atos, seja no monitoramento também do seu representante, para que ele possa, se for necessário, corrigir rumos e atuar de acordo com os anseios da sociedade. O André Midon, do Rio de Janeiro, enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Ele quer saber quando o Congresso vai fazer uma reforma política e também por que os parlamentares não reduzem os próprios salários. André, levamos as suas indagações ao senador Cidinho Santos. Olá, André, acabei de ver sua pergunta. Sobre a questão da reforma política, eu acredito que nós deveríamos pensar em ter aqui uma constituinte exclusiva para fazer reforma política, reforma tributária e outras reformas que o Brasil precisa. Nós temos aqui um conflito de interesse em que representante de grandes partidos, representante de pequenos partidos, e aí fica essa confusão que você quer fazer uma cláusula de barreira, você não consegue, porque o pequeno partido acha que não é justo, você quer fazer um voto distrital, também acha que não é real. Então tem todo esse embate que existe devido à diversidade dos partidos políticos no Brasil e também das regiões dos estados brasileiros. Eu acredito que talvez só uma constituinte exclusiva para poder reformar alguns temas seria
a oportunidade de reformarmos a questão política no Brasil. Sobre a questão dos altos salários, é uma questão muito relativa. O que se coloca que o parlamentar tem um salário excessivo e que, na verdade, destoa da maioria da população brasileira, e eu concordo. No entanto, é preciso observar que tem um trabalho parlamentar forte, tanto aqui do Senado Federal, dos senadores como dos deputados federais, de que o salário, embora se coloque de forma estratosférica, o salário hoje de um senador, descontado os impostos, é de R$22 mil, que, mais uma vez, eu acho que é um salário alto. Mas, em função da demanda que você tem nos seus estados, para atender seu eleitor, para viajar, para se locomover, é totalmente fora daquilo que se coloca na internet. Muitas vezes na internet se coloca situações que o parlamentar ganha 100, ganha 200, tem verba de gabinete, tem um monte de coisa e que não é real. Eu te convido um dia para vir aqui no Senado Federal, terei o maior prazer de te mostrar o meu olerite, mostrar para você quanto eu recebo de ajuda de gabinete para poder pagar minha passagem, pagar hotel, pagar deslocamento do Estado, divulgação e tudo, e na verdade é bem aquilo da realidade que o parlamentar precisa. Mais recursos para o Exército Brasileiro é o tema do Fala Cidadão de hoje. Confira. Meu nome é Renato Cunha da Silva, sou professor e hoje estou aqui visitando o Senado e fico curioso em saber o que os senadores pensam sobre o sucateamento do Exército Brasileiro. Quais seriam as propostas que os senhores senadores teriam para revitalizar o nosso Exército? Muito obrigado. Renato, eu agradeço você pela sua pergunta. Eu digo a você o seguinte, o país passa por um momento de dificuldade, você sabe, de dificuldade política, mas principalmente financeira. É aquela coisa, na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Mas não é só o Exército que está com problema financeiro. A Polícia Rodoviária Federal tem problema, a Polícia Federal, enfim. O dinheiro acabou, gastaram mais do que podia e agora, infelizmente, estamos todos nós com essas dificuldades. Óbvio que nós precisamos equipar o nosso Exército, deixar o nosso Exército bem financeiramente. Esse é o sonho de todos nós. Agora, para isso, precisa ter dinheiro e é o que nós estamos tentando fazer aqui. Votar as reformas necessárias para que o país volte a andar e que possa voltar a ter os recursos necessários para fazer frente às demandas do Brasil. Muito obrigado. O jovem senador de hoje quer saber mais sobre economia. Veja agora. Sou Luiz Jefferson, sou jovem senador do estado do Paraná e eu gostaria de mais uma vez fazer uma pergunta à senadora Gleice Hoffmann. Nós participamos das comissões nos últimos 3 dias, acompanhamos como que é a elaboração dos projetos de lei, como que é feita as discussões e a elaboração também dos pareceres. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a sua atuação e o seu trabalho nas comissões relacionadas ao setor econômico. Oi, Luiz Jefferson, meu conterrâneo, um prazer estar falando com você. Eu atuo em várias comissões, mas a principal comissão que eu atuo é a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, tanto que eu presidi a CAI no ano passado, durante todo o ano. E é uma comissão importante, não só porque vota projetos que têm a ver com a questão econômica, mas passam por ela discussões relevantes do Brasil. Por exemplo, o presidente do Banco Central vai lá dar explicações sobre a política monetária, sobre a política cambial, né, sobre taxas de juros. Também nós votamos os relatórios da autoridade monetária, conversamos sobre a macropolítica brasileira e eu gosto muito de participar da CAI. Eu acho importante, até como mulher, fui a primeira presidenta a participar dessa comissão, porque ela trata desses assuntos. Por exemplo, dos recursos que nós temos à disposição no Brasil para os diversos programas sociais. E a gente sabe que programa social, que investimento não se faz sem dinheiro, é priorização dentro do orçamento. E no mês de novembro, mais 27 estudantes de escolas públicas de todo o Brasil vão poder interagir de uma forma muito especial com os parlamentares. Os jovens senadores vêm ao Congresso para saber como são feitas as leis e para aprender mais sobre a atividade legislativa. O Charles Jacobina, sob supervisão da nossa equipe, mostra um pouco mais como funciona o programa Senado Jovem. Você que é jovem, tem um sonho de ser um senador ou senadora, ou quer conhecer mais de perto o trabalho de um parlamentar? Foi pensando nisso que o Senado Federal criou o Jovem Senador, que desde 2011 cria oportunidades para pessoas de até 19 anos conhecerem mais de perto a atividade de um parlamentar.
um pouco mais sobre o projeto, eu estou com o Erivelto Ferreira, ele que é coordenador da edição de 2017. Erivelto, quais os jovens podem participar e como eles podem agarrar essa oportunidade? Bom, podem participar os jovens de até 19 anos de idade que estudam em escolas públicas estaduais. Eles precisam procurar um professor orientador que os auxilie na redação de um tema que é oferecido pelo Senado Federal. Essa redação é entregue à escola, que faz uma seleção da melhor redação da escola. A melhor redação é encaminhada para a Secretaria Estadual de Educação ou do Distrito Federal, e a Secretaria de Educação seleciona a melhor do Estado e encaminha para o Senado Federal. Aqui no Senado a gente tem uma comissão julgadora que seleciona as 3 melhores em ordem, primeiro, segundo e colocado, e os primeiros colocados são os jovens senadores. Ótimo. Depois de aprovado, como é que se dá o processo aqui em Brasília? Bom, a gente convida os jovens senadores, informa que eles foram selecionados, e eles vêm a Brasília com tudo pago, com hospedagem e traslado. Chegando aqui, a gente recebe-os no aeroporto, encaminha para o hotel e depois eles têm uma vivência aqui no Senado Federal. Eles formam comissões para julgar e votar proposições que eles oferecem. Antes de vir, a gente pede que eles deem ideias legislativas que vão ser discutidas aqui. Eles são divididos em 3 comissões, as comissões votam esses projetos e depois encaminham ao plenário. No plenário também eles têm uma eleição da mesa, eles têm um presidente, primeiro secretário, que coordena os trabalhos no plenário e votam projetos que depois, se aprovados, são encaminhados para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e passam a tramitar efetivamente aqui no Senado Federal. A gente está na 10ª edição do concurso de redação, que é que faz a seleção dos jovens senadores, e a gente está na 7ª edição do jovem senador propriamente dito. No início a gente fazia um concurso de redação e os jovens senadores não vinham a Brasília. A partir de agora, da 3ª edição, eles passaram a vir e ter essa vivência de parlamentar. É interessante que a logo do projeto é uma árvore. Por que dessa logo? Essa logomarca foi criada pela área de publicidade aqui da casa e ela tem o objetivo de simbolizar o conhecimento, que o que você plantando, você colhe e você tem a coisa da frutificação, Esse é o símbolo da árvore, representando o conhecimento. Erivelto, muito obrigado por ter topado falar conosco, ok? Eu que agradeço, Charles. O Senado Federal receberá no final de novembro os novos jovens senadores e logo divulgará o tema de 2018. Fique atento! E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61999661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 22 11. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!